Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Espaço Heráclito. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler e no programa de hoje nós vamos estabelecer uma discussão entre Agostinho de Hipona, que após a canonização pela Igreja Católica viria a ser conhecido como Santo Agostinho, e o grande poeta Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, sobre a questão do mal, sobre a noção de que o mal existe enraizado no mundo. Como seria possível a existência do mal em face de um Deus onipotente, onisciente, onipresente e sumamente bom? Esses dois grandes autores do cristianismo, relacionados ao cristianismo, o Santo Agostinho, obviamente, foi um grande doutor da Igreja Católica, um membro da Igreja Católica, e depois, posteriormente, como eu disse aqui, canonizado. E o Dante, esse grande poeta, que na sua obra fundamental, a Divina Comédia, vai falar sobre a constituição do cosmos. Aliás, o Dante é um dos grandes responsáveis pela construção do ideário católico de céu, purgatório e inferno, a partir da sua obra Divina Comédia. Eu quero colocar esses dois autores em discussão para que nós encaminhemos as respostas que eles dirigiram para essa questão do mal. E eu vou fazer isso, pessoal, de maneira bastante pontual, obviamente, porque essa questão ela perpassa toda a discussão teológica sobre a Constituição, sobre a Teodiceia, sobre a Constituição do mundo, sobre a Constituição do universo. Essa discussão foi encaminhada pelos mais diversos autores e nós aqui no Espaço Heráclito de hoje vamos fazer essa discussão voltada para pontos específicos das argumentações, tanto do Santo Agostinho quanto do Dante Alighieri. Eu vou me ater, então, em relação ao Santo Agostinho, a obra Confissões, que é uma obra autobiográfica do Santo Agostinho, em que ele encaminha, obviamente, aspectos de sua vida e aspectos de sua conversão, e vou me ater a um trecho específico muito fundamental da Divina Comédia, para que nós entendamos como é que se deu essa discussão em ambos os autores. Tudo bem? Mas como vocês sabem, antes de eu entrar na discussão efetiva do Espaço Heráclito, eu sempre falo a vocês sobre as 3 maneiras por meio das quais vocês podem assistir aos programas anteriores da trajetória do nosso Espaço Heráclito. E são elas: a primeira, o nosso portal Heráclito. Eu estou aberto aqui com a página, eu vou ler alguns trechos desses autores, do Dante e do Santo Agostinho, a partir da minha página aqui. O portal Heráclito, cujo endereço é www.portalheráclito.com.br. Quando vocês entrarem no portal Heráclito, aqui na página, eu estou aqui com a página aberta, já há rolando um pouco a página, logo abaixo da seção de fotonarrativas chamada A Volta ao Mundo em 80 cliques, vocês já vão encontrar uma seção para todos os programas do Espaço Heráclito. Aí vocês, clicando sobre o cursor de busca, vocês terão acesso a todos os programas dessa nossa trajetória. Este programa aqui é o 62º trajetória do Espaço Heráclito, que começou em setembro de 2013. Tudo bem? Então o portal Heráclito é uma das maneiras pelas quais vocês podem acessar os programas anteriores. As duas outras são o YouTube. Vocês entrando ali no YouTube e colocando Espaço Heráclito na barra de procura, ou meu nome, Flávio Ricardo Vassoler, vocês vão ter acesso a todos os programas que estão numerados e sempre, vale lembrar, são compostos por 2 blocos. E a terceira maneira é através da página da TV UOL, parceira da nossa TV Geração Z, por onde vai ao ar o Espaço Heráclito. Se vocês entrarem ali na TV UOL Espaço Heráclito, vocês terão acesso à maioria dos programas que já foram ao ar aqui do nosso Espaço Heráclito. No portal Heráclito, no YouTube, o Espaço Heráclito, os programas do Espaço Heráclito estão disponíveis em sua totalidade. Todos os programas estão ali disponíveis. Na TV UOL, a maioria deles. E antes de nós entrarmos na nossa discussão, vale lembrar que o Espaço Heráclito vai ao ar, o Espaço Heráclito que desde setembro do ano passado vem sendo feito aqui nos Estados Unidos,
diretamente de Chicago. O Espaço Heráclito vai ao ar quinzenalmente, às segundas-feiras, a partir das 10 horas da noite, horário aí de Brasília, pela página da TV Geração Z, www.tvgz.com.br. Tudo bem, pessoal? Ótimo. Então, eu vou aqui entrar com vocês nessa discussão do Santo Agostinho a partir das Confissões, e eu quero ler aqui 2 trechos para encaminhar a nossa discussão, que vai primeiro então passar pelo Santo Agostinho, e a discussão é extremamente sutil, extremamente arguta, como vocês verão, para que nós então, ao fim, cheguemos ao Dante Alighieri e essa percepção cosmológica que, como eu vou apontar para vocês, já beirava premissas que seriam desenvolvidas séculos depois em relação ao Dante pelo espiritismo ali de Allan Kardec. Eu vou mostrar a vocês. Vale frisar, só para nós marcarmos aqui a cronologia desse debate, o Santo Agostinho nasce no século V e a discussão se dá entre séculos 4 e 5, Santo Agostinho, e séculos 13 e 14, Dante Alighieri. Tá? Só para que nós nos situemos. Não são autores muito distantes de nós, mas que, como vocês vão ver, tocam em questões simplesmente fundamentais para a constituição antidogmática do cristianismo. Porque uma coisa é aceitar a priori, aceitar de forma dada, aceitar de forma inquestionada e inquestionável o dogma de que Deus é sumamente bom, onipresente, onisciente e onipotente, e não tentar fazer a correspondência desse Deus que supostamente controla e rasga a história humana, sem relacioná-lo às tragédias do mundo, às tragédias, às matanças, a sanguinolência, a dor e o sofrimento. São a essas questões que Agostinho e Dante se dirigem aqui no nosso programa de hoje. Então, vamos começar a ler um trecho aqui das Confissões e, assim que nós o fizermos, eu passo a fazer o debate, passo a fazer a arguição desses temas. Vamos lá, pessoal. Olhem lá. Assim falou Agostinho de Hipona. Quem me criou? Não foi o meu Deus, que é bom e é também a mesma bondade? De onde me veio então o querer o mal e não querer o bem? Seria para que houvesse motivo de eu ser justamente castigado? Quem colocou em mim e quem semeou em mim este viveiro de amarguras, sendo eu inteira criação de meu Deus tão amoroso? Se foi o demônio quem me criou, de onde é que o demônio veio? E se, por uma decisão de sua vontade perversa, se transformou de anjo bom em demônio, qual é a origem daquela vontade má com que se mudou em diabo, tendo sido criado anjo perfeito por um Criador tão bom? Eu já aproveito e já coloco aqui isso. Então vocês perceberam? O Agostinho aqui nesse trecho curto toca em praticamente toca nas questões nevrálgicas aqui. Eu vou controlando o tempo do nosso debate. O Agostinho toca nas questões nevrálgicas das aporias teológicas que apreendem o mal no mundo, o mal historicamente reproduzido, enraizado, tendo em vista que existiria, ou para essa teologia existe, e nós aqui sob suspeição, colocando o princípio da dúvida, tendo em vista que existiria um Deus sumamente bom, onipotente, onisciente, onipresente. Como é que nós conseguiríamos correlacionar essas antíteses completamente excludentes entre si? E Agostinho vai fazer essas perguntas. Como é que há o mal com um Deus bom? Como é que pode haver um demônio se Deus existe? Ou seja, como é que pode haver uma substância eminentemente má se existe um Criador sumamente bom? Como é que essas coisas se correlacionam? Como é que, se Lúcifer, ele cita aqui o diabo, se Lúcifer era sumamente bom, criado por uma instância sumamente boa,
como é possível a decadência de Lúcifer. Qual a origem dessa decadência? O que é que está na base da reflexão agostiniana sobre o mal teologicamente e historicamente reproduzido? Está na base da reflexão agostiniana a noção de que, se esse mal existe, ele precisa necessariamente emanar do Criador. Por quê? Se o Criador é a substância de onde o mundo é concebido, há nesse Criador uma substância efetivamente má. E nesse sentido, vai abaixo, vai a pique, toda a configuração teológica, toda a racionalização teológica de Deus como uma entidade sumamente boa. Por quê? Se é sumamente boa, não seria, então, onipotente, dado que não intervém, essa é a reflexão agostiniana, na tragédia da história, e permite que ela aconteça. Percebem as contradições? Vocês percebem? Se é sumamente bom e não é onipotente, então já deixa de ser o Deus Todo-Poderoso, que paira criador sobre o universo. Aí já há questões, obviamente que nós sabemos que o cristianismo historicamente nasce em um contexto ali de Roma, por exemplo, com ampla configuração politeísta. O caráter onipotente de um único Deus, o caráter monoteísta e de onipotência, vem à tona com uma noção de encampamento do universo contra a disputa em relação às demais forças. Como é que Agostinho vê essa discussão? Como é que nós poderíamos entender essa pletora de contradições que perpassam o tema da divindade onipotente, onisciente, onipresente e sumamente boa em correlação com essas três outras características? Agostinho põe o dedo na ferida. Então é importante frisar aqui que Agostinho, nos séculos 4 e 5 da nossa era, da era com o marco do nascimento de Cristo, da era que é posterior ao nascimento de Cristo, a nossa era, se configura como alguém antidogmático por excelência, ao menos nas suas discussões das confissões. Agostinho coloca o princípio da dúvida para si, para que, orbitando ao redor da antítese de seu pensamento, das críticas, das diatribes fundamentais em relação à instância divina, para que ele possa movimentar o conhecimento e fazer com que as próprias criaturas se aproximem do Criador, da sua lógica de criação. É a lógica de que as criaturas esmiuçam o universo concebido pelo Criador. Isso nos é totalmente fundamental. Então, postas essas contradições, vamos ler agora um outro trecho do Santo Agostinho, em que ele encaminha essa discussão da maldade radicada na história, para que nós entendamos como é que se poderia pensar ainda em uma divindade calcada no choro das crianças, dos inocentes, calcada sobre a maldade historicamente reproduzida. Vejamos aqui como o Agostinho, num outro trecho bastante perspicaz, encaminha essa discussão. Vamos ver, pessoal. Todas as coisas que se corrompem são boas. Não se poderiam corromper todas essas coisas se fossem sumamente boas. Nem se poderiam corromper se não fossem boas. Com efeito, se fossem absolutamente boas, seriam incorruptíveis. E, se não tivessem nenhum bem, nada haveria nelas que se corrompesse. Aí vocês vão falar, mas Flávio, qual é a sutileza do argumento agostiniano? Aqui existe uma sutileza fundamental. Em primeiro lugar, se as coisas não se corrompessem, elas seriam já sumamente boas, ou seja, já seriam divinas por si e em si mesmas. Então, nesse argumento, já há um encaminhamento de que Deus concebeu os seres de maneira simples, de maneira imperfeita. Nós vamos entender o que seria o sentido de imperfeição para Agostinho já já. Mas é muito dialético e interessante o argumento do Agostinho no seguinte sentido:
se não houvesse bondade, por outro lado, nas coisas concebidas, elas não poderiam se corromper, porque por si só já seriam corrompidas. Então, Agostinho está dizendo que existe uma substância de bondade, e aí no decorrer de sua argumentação, e nós vamos nos ater a esses dois trechos, mas aí eu faço às vezes aqui de interlocutor da obra Confissões do Agostinho para trazer a vocês essa discussão. No decorrer da obra, Agostinho vai falar sobre o livre-arbítrio, vai se remeter ao mito do Gênesis, para mostrar o seguinte: a criação, o desvio das criaturas em relação ao Criador, é um momento fundamental de constituição identitária das criaturas como liberdade incriada, para que essas criaturas não sejam autômatos de Deus, para que nós não sejamos, segundo Agostinho, autômatos de Deus. E nessa medida, para que nós tenhamos a possibilidade de traçar um caminho autóctone próprio que possa, inclusive, pela suma bondade e piedade do Criador, despido de vaidade, possa fazer com que nós nos desviemos da trajetória, mas com que nós tenhamos sempre uma baliza, um estandarte, um norte de encaminhamento. E essa trajetória de desvio é concebida com uma substância de bondade que como que ficaria latejando, ficaria latente, ficaria despontando em nós, para que nós, mesmo no maior desvio, ainda conseguíssemos discernir que na nossa trajetória de desvio do bem, de, como o Agostinho vai falar, de ignorância do bem, nós possamos discernir a maldade concebida e atuada e feita daquilo que é o norte do bem. Isso posto, pessoal, Agostinho dá uma resposta radicalmente distinta ao que seria o mal. Para Agostinho, o mal não seria. Vocês vão falar, mas como? Nós observamos a história humana e ela se configura praticamente como uma sucessão de tragédias, como uma sucessão de sanguinária, de torpezas e tudo mais. Agostinho vai dizer que o mal não pode ter substância, posto que se tivesse uma substância, se a tivesse, ela teria emanado de Deus. Aqui há duas questões fundamentais, nesse fim de primeiro bloco, que nós precisamos apontar para serem desdobradas no segundo bloco. Deus nos cria simples e com a possibilidade de divindade, de perfectibilidade, de alcance da divindade, de rumo à divindade para Agostinho. Primeiro ponto. E segundo ponto, a não existência de substância no mal implica piedade, e implica que não haverá penas eternas, inferno eterno. Implica que o mal é uma travessia que está vinculada à nossa própria liberdade de desviar do Criador, que permite que o humano, não só o humano, mas sobretudo o humano com a sua consciência, permite que o humano do Criador se desvie para forjar a sua própria trajetória de liberdade. Isso reconfigura a noção de Deus para além dos marcos estáticos de onipotência, onisciência, onipresença e suma bondade, porque apresenta a divindade como travessia da própria criatura, como travessia do humano. Isso é genial e radical, pessoal. E eu quero continuar a falar sobre essas questões no segundo bloco do nosso Espaço Heráclito. Eu vou ficando por aqui no primeiro bloco. Me esperem, eu vou fazer um rápido intervalo, me esperem. Já já eu retorno com o Espaço Heráclito para nós retomarmos essa discussão que do Santo Agostinho nos levará a Dante Alighieri, para que nós dissequemos o mal histórico e teologicamente enraizado. Então até já, pessoal!